Depois da enchente, aí inundou a casa. Quando eu cheguei lá um dia, tinha uma cobra muito grande. Só que eu fiquei com medo. Quando eu abri a porta, a cobra estava na sala. Vocês foram afetados. Esse núcleo, ele era uma demanda desde o período que a gente teve o GT de igualdade racial, que foi um GT de 2019, e não foi por acaso que foi em 2019, né? O GT de igualdade racial, ele surgiu em 2019 porque a gente teve o primeiro grupo de defensores negros que ingressaram depois do sistema de cotas. Então ele é também um resultado dessa junção de pessoas que entram juntas pela primeira vez assim em bloco, né? É claro que a gente já tinha defensores negros, mas a gente nunca tinha vivenciado essa experiência de ingressar junto, né? De se perceber como coletividade dentro da casa. E aí, quando foi já no finalzinho de 2022 para 2023, que a gestão entendeu que realmente era o momento de fazer a construção de uma estrutura mais, dedicada, com mais exclusividade para pensar em enfrentamento ao racismo, né? O núcleo tem diversas atuações, atuação para garantir o mínimo existencial de povos e comunidades tradicionais, atuação em caso de racismo no ambiente escolar, atuação de combate ao racismo religioso. O núcleo participou de uma pesquisa de impacto sobre violência armada no entorno de escolas e unidades de saúde. O núcleo entregou protocolos de atuação para auxiliar os colegas na temática racial. O núcleo participou de diversas atividades de educação em direitos. Mesmo numa questão de interseccionalidade, raça vem em primeiro lugar. Olhando o perfil dos nossos assistidos, são pessoas negras. Então, assim, é importante a gente entender que a importância do núcleo, não só no âmbito externo, para a gente poder ter um olhar mais sensível quando a gente atende determinadas demandas, mas também no âmbito interno, entendendo que existem defensores negros, existe uma política também focada para o interno, para dentro da instituição. E olhar a raça é você olhar também a história desse país, olhar a história das desigualdades sociais. É impossível a gente não falar de desigualdade social sem falar de raça, é impossível a gente não falar das violências que os terreiros de candomblé, por exemplo, sofrem sem falar de raça. Ficou assim muito inundada e a cama de casal que estava com colchão molhou todo. As panelas também ficaram todas ruins dentro d'água, prato, essas coisas. E o pior de tudo, depois que passou, foi o lamaçal, que vários pés de graviola, meus pés de cacau cronado, tangerina, todos morreram porque levou um lamaçal. E o lamaçal ainda foi para um lugar mais baixo, que chama o brejo, que aí mesmo que ficou empoçada, né? Muitas plantas morreram por causa da lama. Depois que enxugou tudo, a casa, por estar inundada, ela começou o piso quebrar. Está o piso todo quebradinho na casa. A gente não pode imaginar que os colegas que estão chegando têm que saber todas as questões, como trabalhar com todas elas, né? Então, a gente produziu o protocolo de atuação para quilombos, povos e comunidades tradicionais. Basicamente, assim, o que o defensor e a defensora tem que fazer quando pega essas demandas? Foi uma forma de institucionalizar essa defesa, quer dizer, tirar essa defesa só do conhecimento de um defensor ou uma defensora que tem afinidade com o tema e trazer aquilo para uma perspectiva mais institucional, ou seja, esse aqui é o padrão mínimo, as diretrizes mínimas que a gente espera que sejam feitas, né? E oferecer material para os colegas para trabalharem com isso. A gente conseguiu construir também um material de orientação para atuação em demandas envolvendo cotas raciais em concursos, que era algo que a gente também já foi muito interpelado, né, a defensoria,
para atuar em situações que as pessoas entendiam que podia ter havido uma fraude, por exemplo, e a gente não tinha diretrizes mínimas de atuação, a gente conseguiu construir esse protocolo. Outro documento que a gente construiu, um material de educação em direitos, que não tinha, mas é um material que precisava existir há muito tempo, que foi essa cartilha que está até aqui, ó, porque eu uso ela nos meus atendimentos de família, e é importante dizer isso, né? Falar sobre racismo não é só no atendimento de um caso de racismo, é para todo mundo que passa pela gente, né? Então a gente construiu esse material que ele ficou muito bem construído, que diz para o usuário e para a usuária do serviço da gente o que ela deve fazer quando se deparar com uma situação envolvendo racismo. Uma mãe de santo e a sua família sofreram diversas ameaças, né, pelo simples fato de professar a sua fé. A casa delas foi invadida, quebraram telhas, derrubaram cercas, e isso tudo fez com que essa família saísse da cidade de Ituberá e viesse para Salvador, que foi onde nós tivemos um contato. Quando eu recebi a notícia de que os pedidos liminares tinham sido concedidos, e entre eles o pedido, por exemplo, de multa, na hipótese dessas pessoas se aproximarem da casa no valor de R$5.000, isso foi um motivo de alegria muito grande para mim. Mas a alegria maior foi ter recebido um vídeo da assistida, emocionada, agradecendo. E até hoje eu tenho contato com ela e ela sempre fala: minha filha, não esqueça da sua véia aqui não. Como se fosse possível esquecer dela. Atendendo comunidades quilombolas, a criação do núcleo para atender povos de terreiro e outras comunidades tradicionais. Então, é uma política que acaba abarcando segmentos que antes não tinha, não existia. Então, existe um ponto entre o que aconteceu na instituição antes e depois da criação dessa política de enfrentamento ao racismo. O racismo está em todos os lugares, inclusive na nossa instituição. Então, olhar, o que a instituição está fazendo é olhar para dentro, perceber a existência desse racismo e fazer o enfrentamento para alcançar, quem sabe, uma justiça com mais equidade racial. É a instituição do sistema de justiça que está mais aberta para fazer esse tipo de diálogo, mas ao mesmo tempo não tem como avançar se não reconhecer que precisa também fazer o enfrentamento dentro, ou seja, dos problemas que acontecem na casa. Então, anualmente, todas as especializadas e todas as regionais, elas passaram a ser chamadas a compartilhar o que elas estavam fazendo em termos de enfrentamento ao racismo, ou na área ou na regional. E aí isso começou a fazer com que áreas que não estivessem pensando nesse tema começassem a entender de que maneira o racismo aparecia na atuação específica. Hoje, por exemplo, estar aqui numa comunidade quilombola é um avanço para as atividades do núcleo. Então, daqui para frente, eu acho que é só crescimento, né? Mas é um crescimento que a gente também tem que tratar com um crescimento com responsabilidade, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com os estigmas que o racismo traz. E sentimos também muita falta, porque tinha muito marisco, já não tem mais. Aratu mesmo, a gente pegava lá, ia pescar aratu, catava, porque eu não posso tirar caranguejo, porque eu tenho artrose, não posso ajoelhar, né? Mas eu pescava aratu, catava aqui e ali, vendia 1 quilozinho aqui e ali. Muitas que viviam da pesca não conseguiu mais. Siri sumiu, que o povo sempre pega para vender. Caranguejo também sumiu, aratu sumiu e até o peixe ficou difícil. Eu sempre falo que eu sou neta da Dona Naná, que era uma diarista negra, baiana, migrante, que recebeu seu filho recém-nascido morto nas suas mãos dentro do hospital público. E por não ter a quem recorrer, não ter o que fazer, né, sem ter nenhum apoio, sem ter uma defensoria pública, por exemplo, restou ela apenas aceitar aquilo. Então, a possibilidade de estar à frente do núcleo e de fazer diferente por pessoas como a minha avó sempre foi algo que me motivou.
Faça chuva, faça sol, a defensoria tem que estar nesses espaços. Afirmar e reafirmar esse compromisso com aqueles que mais demandam a gente. O racismo não é um assunto palatável, que as pessoas estão abertas a dialogar, estão abertas a fazer o enfrentamento das questões que elas próprias têm mal resolvidas. Lidar com a temática racial e entendendo que o núcleo está capilarizado em todo o estado da Bahia, a gente pega os nossos atravessamentos, né? Então, assim, é impossível atender uma comunidade quilombola, uma pessoa que sofreu racismo religioso ou racismo recreativo e não ser atravessado com essas agruras que o racismo nos impõe. Então, eu passo por esses atravessamentos por eu ter a pele negra. Então, o maior desafio, na verdade, é você recepcionar determinada demanda e ter a expertise, a expertise institucional, mas também ter a sensatez e a coerência para poder pegar aquela demanda e fazer os encaminhamentos devidos e poder agir até com uma certa imparcialidade e não se deixar levar tanto por esses atravessamentos da temática racial, que é muito difícil. É claro que só o fato de existir núcleo, ele não dá conta da gente simplesmente dizer agora tem um núcleo, tá tudo certo, não tem mais racismo na defensoria, tá tudo perfeito. Não é isso, né? Mas ele ocupa um lugar de chamado, né? De chamamento por repensar de uma maneira mais constante, porque ele está colocado, né? Ele se torna uma instância também. E o número de demandas mostra uma necessidade urgente da expansão do núcleo. Então, ainda há muito que se caminhar para a plena implementação da política de equidade racial. Mas a fundação do núcleo foi um passo muito importante, essencial. Para a gente ter uma instituição que enfrenta o racismo adequadamente, tem que ter um espaço de pensamento onde tem pessoas negras presentes. Né, presentes, pensando e propondo coisas. Né? As populações tradicionais, as populações quilombolas, as populações de terreiro, a população baiana poder enxergar uma coordenadora negra, poder enxergar os defensores negros como realmente o esperançar de uma nova política de equidade racial. Então, o desafio é justamente esse, é o fortalecimento do núcleo, internamente, mas também externo, que a população possa reconhecer, dar visibilidade e reconhecer a existência desse núcleo como um portal, né, para poder discutir e trazer justiça racial. Eu acho que, na verdade, o que nós gostaríamos como mulheres negras é que a gente não precisasse tantas vezes ser a primeira nas coisas, né? A primeira a se formar, a primeira a passar em um concurso, a primeira a assumir um cargo em comissão, a primeira a assumir uma chefia de especializada, o que quer que seja, né? Acho que a gente gostaria de não estar tão isolada nessas conquistas, né? Para os defensores e defensoras negras também, que eles se apropriem dessa pauta, que eu sei que é uma pauta difícil, é difícil ser defensor e ser negro, é difícil fazer esse enfrentamento, mas se nós não fizermos, outras pessoas não farão no nosso lugar. Então, que eles se encorajem, se apropriem disso, sigam adiante, construam a história deles e não desistam, né? A gente precisa permanecer. Estava chovendo muito. Quando eu abri a porta, a cobra, novamente. Aí o que eu fiz? Encostei a porta e fiquei tomando chuva debaixo do pé de coco e a cobra lá. Tomei o temporal todinho debaixo do pé de coco. Sempre que eu chegava lá, eu não entrava. Levava o almoço já pronto para comer debaixo das árvores, porque a cobra não deixava entrar. Porque eu tenho muito medo de cobra. E não pode matar a cobra, né?